Olá, se você quer entender a importância de um planejamento estratégico e por que essa ferramenta de gestão é tão relevante, esse vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 pontos centrais que dão uma grande importância durante um processo de planejamento estratégico. Então, Léo, colocando a bola na mesa, o primeiro ponto que a gente sempre enfatiza quando vai realizar um planejamento estratégico é promover o alinhamento societário, não é isso? O entendimento entre os sócios é fundamental. Primeiro, por que houve aqui essa busca pelo planejamento? O que é que eles desejam ajustar? Quais são os próximos passos? Que tipo de nível eles querem dar ao negócio? Enfim, nessa discussão entre eles e esse entendimento de onde cada um hoje está dentro do negócio, o grau de satisfação, as ideias que tem, o potencial que enxerga, né, a função que exerce dentro do negócio, se está satisfeito, se não está, o que é que quer fazer. Essa conversa preliminar é fundamental para a gente guiar os próximos passos, né? Estabelecer as premissas, onde estamos, para onde vamos. E principalmente também, né, complementando o que você falou, a questão da visão que cada um tem sobre o negócio. Então é muito comum que com o passar do tempo, aquilo que foi a motivação lá no início, talvez acabe se perdendo e aí cada um passa a ter, é natural, passa a ter visões eventualmente divergentes sobre o negócio. Então é um momento que a gente para convergir e a partir dessa convergência, aí sim a gente entra na segunda fase, que é depois do alinhamento societário, ok, saber de onde estamos partindo e onde entra o diagnóstico organizacional. Passear por cada uma das áreas da empresa, né? Finanças, área de clientes, mercado, marketing, pessoas, inovações, né? A parte operacional, como é que está cada uma delas, né? Como elas hoje se alinham à situação encontrada, se elas estão perto da situação desejada, ou que tipo de mudanças precisam acontecer para chegar no ponto que agora o sócio, né, a sociedade, deseja estar. Perfeito. E o bacana é que não só ter uma visão interna de como é que as coisas estão funcionando hoje, mas também é importante ouvir clientes, fornecedores, pessoas que estão no entorno para ter uma visão complementar àquilo que o empreendedor tem junto com a sua equipe, né? Hoje na gestão é fundamental você ouvir todos os stakeholders, né? Todas as pessoas que estão no entorno do negócio, as partes interessadas. Muito se fala do desenvolvimento de produtos e serviços voltados para a experiência do cliente. Então, entender o que é que esse cliente pensa, e isso é uma lacuna, né? Um gargalo que a gente encontra muitas vezes no negócio, né? O empreendedor faz aquilo que ele acha interessante, que ele acha que o mercado vai aceitar. Mas o que é isso? Você já perguntou a quem está sendo beneficiado por aquilo? O que é que ele pensa, se ele entende que é necessário modificar algo, que é agregar algo para trazer ainda mais valor. Então, esse diagnóstico, né, externo, a gente chama de 360, ele é fundamental para você compor uma situação mais precisa, mais exata do negócio e eliminar eventuais pontos cegos, né, dos empreendedores e os demais gestores, muitas vezes de tão envolvidos na operação, acabam não conseguindo observar, não é nem por questão de vontade mesmo, né? A realidade que eles estão inseridos não permite enxergar de forma tão ampla. Então a miopia operacional está muito mergulhada na operação, esquece de levantar a cabeça para ver de maneira mais ampla, né? É bom ressaltar que isso não é um defeito, não é uma coisa incomum. Pelo contrário, é muito comum. Isso. E o bacana é que ao final do diagnóstico, além da clareza, do raio-x de como é que nós estamos hoje, né, do ponto de partida, do ponto A para chegar no ponto B, só nesse momento a gente já consegue identificar uma série de oportunidades de melhoria imediatas, coisas que já podem ser feitas sem necessariamente aguardar o final do processo de planejamento, não? São situações que já podem ser feitas, ou que o empreendedor muitas vezes pensava em fazer, mas não consegue sistematizar as ideias para implantar aquilo, né? Ou enxergar exatamente com clareza e com maior assertividade o que é que eu preciso fazer para eliminar um ponto de dificuldade, um obstáculo, ou implantar aquela melhoria naquele setor. Maravilha. Então, uma vez feito o alinhamento societário, feito o diagnóstico, a gente entra no terceiro ponto, na terceira fase, que é sim a clareza em relação aos resultados que se pretende alcançar, e aí tem-se uma longa jornada desde as bases estratégicas até culminar lá no plano de ação, né? Bases estratégicas, visão, valores, o propósito que a gente já falou algumas vezes por aqui no canal, para que é que eu existo, né? Para onde eu quero chegar, qual é o meu diferencial competitivo, o que é que eu quero entregar ao mercado, qual o benefício que eu estou trazendo, né, com aquele negócio, a visão, né, onde é que eu quero chegar, a gente falou agora há pouco, né, o alinhamento entre os sócios, dentro de um desejo, em um espaço de tempo, até para monitorar esses resultados, né? Chegamos lá, não chegamos, o que é que vai dizer que chegamos, trazer esses indicadores. E
os valores, né? Aquilo que faz parte do DNA da empresa, né? O que é que eles não negociam, o que é que o mercado, que as pessoas, né, que compõem aquela empresa entendem que são essenciais, que compõem o jeito daquela empresa trabalhar. Maravilha. Então, além disso, né, e já indo para a quarta fase, ok, depois que definimos as bases estratégicas e além disso, o direcionamento, intenção, objetivos, né, da parte dura, digamos assim, do planejamento, a gente chega naquilo que é considerado a cereja do bolo, que é o plano de ações, né? Ou seja, tudo até então está tudo ótimo, muito bem, obrigado, mas como é que a gente faz para tirar isso do papel? E aí é o momento da quase virada de chave, de ir para a realidade e tirar tudo aquilo que foi planejado, e aí é essencial um bom plano de ações. Né? Para a gente chegar nesse plano de ação preciso, né, adequado, eu estabeleço a visão para saber exatamente onde eu quero chegar e a gente vai novamente passar em cada uma daquelas dimensões. Ok, eu quero concretizar essa visão na área de finanças com o direcionamento, né, a intenção, na verdade, depois o direcionamento, onde é que eu vou guiar os esforços para concretizar aquela intenção e o objetivo. Esse objetivo precisa ser específico, ele precisa ser mensurável, ele precisa ser alcançável. Smart, né, como já está no mercado de fundo, tem que ser smart, tem que ser smart, né, temporal e relevante para a empresa. A partir daí, quando eu trago um objetivo assertivo, com números, com indicadores, né, exatamente do ponto A ao ponto B, para concretizar aquela visão, eu trago o plano de ação, que é o como. Aquele objetivo, como é que eu vou concretizar e aí, né, por que é que eu vou concretizar. O detalhamento no nível bem operacional mesmo já. O 5W2H, né, o porquê, o como, o quando, né, o quem vai realizar, onde é que vai impactar na empresa, que tipo de recursos, né, eu vou ter que mobilizar, quanto vai custar. Então, compondo esse plano de ação, né, é uma sequência toda linear do planejamento. E lógica, né? Lógica. Então, compondo esse planejamento, né, compondo esse plano de ação, aí sim eu passo para a parte mais difícil, que não é toda essa discussão, né? A gente costuma brincar no papel cabe tudo, mas como é que eu vou executar, né? Como é que vai ser o dia a dia? Planejamento estratégico, uma vez realizado, ele precisa ser pauta fixa, de reunião entre os gestores. A governança, né? Como dar cadência no desempenho do planejamento estratégico. E envolver a equipe. Trazer para eles o que é que está acontecendo, né? Quais são, com clareza, né? Qual é o papel deles nesse movimento de transição, de transformação até da empresa, para sair do ponto A ao ponto B, aquele ponto desejado. Entender que essas pessoas, toda a organização é feita de pessoas, né? E como elas são importantes, como elas são fundamentais para chegar no objetivo pretendido. E aí a gente chega exatamente no último ponto, que é a sinergia da equipe, criar o senso de coletividade, onde cada um tem o seu papel e a sua contribuição que já estão devidamente expressos no plano de ação, mas mais do que isso, saber para onde que nós estamos apontando o nosso barco, estamos juntos, né, nesse movimento, e junto com a governança, que é fazer animação, acompanhamento do planejamento, para que ele tenha efetividade e do jeito certo seja uma peça, digamos assim, de gaveta que você possa ali depois esquecer e deixar para lá. A gente sempre fala, né, que planejamento é um processo, não é um documento e não é um ato. Então, é uma coisa que precisa ser animada, que precisa ser gerida para que realmente se tenha efetividade e se alcance os resultados que se pretende alcançar. E ele tem um fim, mas o fim não é o fim, né? A gente vai tratar disso, né, dentro daquela ideia do ciclo PDCA, né, planejamento, execução, ajuste e checagem. A gente sempre monitorando os resultados que estão acontecendo, se eles estão acontecendo de acordo com o planejado, se não, o que é que precisa ser ajustado para a gente chegar naquele ponto e aí sim passar para uma nova fase de planejamento. Né? Mais que um processo, o planejamento ele é um hábito, precisa se tornar um hábito dentro da empresa, né, e de todas as pessoas envolvidas para que ele tenha uma efetividade. Muito bem, então nesse vídeo nós falamos sobre os principais benefícios do trabalho, do processo de planejamento estratégico na sua organização. Se você é gestor, empresário, realmente foi útil esse vídeo, aproveite, curta, deixe os seus comentários, inclusive com sugestões de outros temas do seu interesse. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no nosso canal para aproveitar outros vídeos também sobre gestão organizacional. Um grande abraço e até breve.